Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição, nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília e vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A venda de medicamentos genéricos cresceu no primeiro semestre de 2023. Esse é o segmento que mais cresce na indústria farmacêutica brasileira. A Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos informou que a venda desses remédios cresceu 3,67% no primeiro semestre de 2023, em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e junho deste ano, foram comercializadas 979 milhões e 400 mil unidades de medicamentos genéricos. No mesmo período do ano passado, foram 944 milhões e 700 mil. As vendas de genéricos da indústria para o varejo movimentaram 8 bilhões e 800 milhões de reais somente no primeiro semestre deste ano, o que representa um desempenho 16,5% superior ao verificado no mesmo período de 2022, quando foram movimentados 7 bilhões e meio de reais. Os genéricos custam no máximo 65% do valor dos produtos de referência. Com isso, nos 6 primeiros meses do ano, a economia com a venda dos genéricos foi de 19 bilhões e 600 milhões de reais. E em 2022, a economia havia sido de 17 bilhões e 200 milhões de reais. A venda total de medicamentos no país caiu 0,64%, de 2 bilhões e 690 milhões de unidades no primeiro semestre de 2022 para 2 bilhões 680 milhões até junho de 2023. Os medicamentos que não são genéricos tiveram queda de 2,97% nas vendas. E o Comitê de Política Monetária deve começar a cortar a Selic, a taxa básica de juros da economia, hoje, após praticamente 3 anos de altas. A decisão vai impactar a vida financeira dos brasileiros, diminuindo o custo do crédito e também o rendimento de aplicações de renda fixa. O Copom do Banco Central vai decidir nesta quarta-feira se baixa a taxa básica de juros, que está estacionada em 13,75% ao ano desde agosto de 2022. É praticamente consenso no mercado que a Selic deve ter o primeiro corte desde agosto de 2020. Mas analistas divergem quanto ao tamanho desta redução, se vai ser de 0,25% ou meio ponto percentual. A decisão normalmente atrai a atenção dos investidores, mas a desta vez está ainda mais no foco. Isso porque a decisão deve influenciar na vida financeira dos brasileiros, com a redução do custo do crédito e o rendimento de aplicações financeiras de renda fixa. O colegiado aumentou a Selic a partir de abril de 2021, vindo de 2% ao ano para combater a inflação. Ao elevar a taxa, aumentou a despesa com empréstimos e reduziu o consumo, mas agora deve mudar a rota. Das 128 consultorias e instituições financeiras ouvidas por um jornal especializado em economia, 82, ou 65% do total, esperam uma redução de 0,25 ponto percentual na taxa para 13,50% ao ano. Já 44 ou 35% delas estão mais otimistas e apostam em uma queda de meio ponto percentual na Selic para 13,25% ao ano. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comentou a operação realizada desde sexta-feira na Baixada Santista, litoral sul do estado. Durante uma entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio pediu respeito à Polícia Militar. Vamos ver. Se houver acesso, nós vamos investigar. Porque tudo está sendo investigado, né, pelo DEIC, pela própria Polícia Militar. As imagens, né, as câmeras corporais estarão anexadas nos inquéritos, né, para que, se houver algum excesso, a gente porventura puna, né, porque a gente não vai tolerar excesso. A gente não vai tolerar desvio de conduta. Agora, vamos ter respeito também pelos profissionais que estão trabalhando pela nossa segurança pública. Não é fácil entrar numa área dominada pelo crime organizado. Ficou dominada durante anos. E aí se quer segurança, mas não se quer combater o crime. Como é que isso é possível? Profissional que sai todo dia de casa para trabalhar, que tem família, para te proteger, para me proteger, para proteger a sociedade. A pergunta que eu faço é: quem é que está vivendo um clima de terror? A sociedade. A sociedade não suporta mais violência. A gente tem que botar na cabeça que a Baixada Santista foi tomada pelo crime organizado. Isso é muito sério. Quem é que vai subir numa área dominada pelo crime? A gente está falando de domínio territorial.
e vai ser recebido de uma forma amistosa. A polícia não quer o confronto. E no mês passado, o bloco do BRICS abriu a possibilidade da entrada de novos membros para a busca de um reequilíbrio mundial. E a Venezuela foi um dos mais de 20 países que se mostrou disposto a ingressar no grupo. Mas entrar no BRICS não é uma tarefa fácil. O primeiro desafio é conseguir o consenso entre os integrantes do grupo. E para isso, o país interessado deve mostrar que pode contribuir para o crescimento do bloco. Mas será que a Venezuela preenche esses requisitos? Nós consultamos o economista Roberto Dunas, que deu a sua opinião sobre o assunto. Vamos conferir. A proposta enviada por Nicolás Maduro para entrar no grupo dos BRICS, ela à primeira vista poderia ser interessante. Só que para você entrar no grupo dos BRICS, é importante que você entre como se fosse participar do novo grupo, apoiar, ajudar a construir e não apenas utilizar o nome dos BRICS para arrecadar fundos, principalmente do Banco New Development Bank, o novo Banco de Desenvolvimento. Então, a despeito de todos esses intempéries que acontecem na Venezuela, eu acredito que Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul têm o interesse de trazer novos players, novos integrantes, mas vai chegar um momento que corre o risco de até a Coreia do Norte querer entrar. Não é assim. Veja, é importante que o novo arcabouço e que países que não são representados pelo Fundo Monetário Internacional ou pelo Banco Mundial tenham uma capacidade de projeção, mas não todo mundo que queira entrar para simplesmente utilizar o caixa de outros países. Aí eu acho que é um pouco de exagero. Queria saber, no final das contas, o que países como a Venezuela poderia contribuir junto aos BRICS. Cariocas e turistas se reuniram na praia de Copacabana nesta terça-feira para registrar a Superlua de Esturjão, a primeira lua cheia de agosto. Vamos ver como foi. Quem foi acompanhar o anoitecer nas areias da Princesinha do Mar foi brindado com a primeira lua cheia de agosto. O fenômeno, conhecido como Superlua de Esturjão, foi registrado por cariocas e turistas. De acordo com o Observatório Nacional, o astro parece maior e mais brilhante, pois está no perigeu, ponto da órbita de máxima aproximação da Terra. O 8º mês do ano vai ter ainda uma segunda lua cheia, no dia 30, também chamada de Superlua Azul, a superlua mais próxima da Terra este ano. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Como a notícia não para na Hit, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais notícias para você. Até já!